Boa noite, Arthur Silva. Boa noite, JP Pereira. Vitória importante do Vitória, né? Era aquele jogo ali que não daria para tropeçar, né? Os próximos jogos no Barradão, né? É onde o Vitória tem que fazer o seu resultado. É lá onde é forte, né? Hoje quase 30 mil torcedores apoiando. E o Vitória fez aí o seu dever de casa, como vem fazendo, né, nos últimos jogos, algo também super importante. Vem conseguindo vencer adversários diretos, vem conseguindo vencer dentro de casa, né? Recentemente também teve um pontinho ali fora de casa contra o Atlético Mineiro também. Mas, Arthur Silva, é uma vitória que deixa a equipe do Vitória fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada, né? Algo super importante. Antes de entrar no jogo, vamos primeiro destacar a importância desses 3 pontos. Boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, JP. Todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que está assistindo aí a live ao vivo ou depois. Vitória super importante do Vitória, mais uma, né? Na verdade, Vitória vem numa sequência aí muito importante de resultados, não só em termos de vitórias, mas até mesmo aquele empate com o Atlético Mineiro, mesmo que tenha ficado um gostinho amargo no final pela equipe ter tido a oportunidade, né, de ter conseguido a virada. Mas são resultados muito importantes, né? O Vitória está batalhando muito no campeonato, faz um campeonato que precisa ser valorizado. A gente falou aqui quando teve o último raio-x, né? Como o Vitória é uma equipe que cresceu muito no segundo turno. O Vitória hoje, antes de começar a rodada, ele era a 8ª melhor campanha do segundo turno. Com essa vitória deve ter melhorado ainda mais, né? Deve ter ficado próximo ali a um G6, algo assim. Então mostra a recuperação da equipe. Não é uma Sexta recuperação. colocação, viu, Arthur? Pronto, aí Ele, acabei contando acertando. apenas os 12 jogos aí desse segundo turno. Exatamente, então é um crescimento muito grande da equipe do Vitória, né? E não só em termos de resultado, mas em termos de desempenho também. Eu comentei no último Raio X e o Vitória hoje mostrou mais uma vez isso, que é um time muito chato de ser enfrentado. Ninguém no campeonato hoje olha o Vitória como um adversário que você quer enfrentar, que vai ser fácil, que vai ser acessível. Muito pelo contrário, todo mundo vem tendo dificuldades contra o Vitória. Nesse segundo turno, o Vitória venceu um Palmeiras, jogando no Allianz. O Vitória empatou com o Atlético Mineiro, como eu falei agora há pouco. O Vitória venceu Bragantino, venceu o Fluminense. Então, assim, tem vários resultados importantes. E, para mim, o ponto principal do Vitória no segundo turno, e que vem sendo o grande diferencial da equipe, é o 100% de aproveitamento em confrontos diretos. O Vitória já enfrentou Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, Bragantino e agora o Fluminense. Eu acho que são esses 5. Venceu todos os 5 jogos. E vai para o Atlético Paranaense, né, na próxima. Vai com o Atlético Paranaense e Corinthians depois. Então vai seguir nessa sequência. Então você ter 5 confrontos diretos, né, nessa disputa que é tão no ponto a ponto e você vencer todos, isso faz uma diferença gigantesca, né? E é uma sequência que o Vitória não conseguiu no primeiro turno. Dessas 5 partidas aqui, tem até o Criciúma também, bem lembrado aqui pelo Carlos. São 6, na verdade, então. Dessas 6, no primeiro turno, o Vitória só tinha vencido, salvo engano, o Fluminense. E foi o único desses aí que o Vitória venceu as 2 partidas, né? Tanto no turno O como no Criciúma retorno. foi no primeiro turno, né? Ele ainda vai enfrentar novamente o Criciúma. Ah, tá. É por isso. Carlos me confundiu aqui. Exatamente. O Criciúma ainda tá nessa sequência que o Vitória vai ter aí de confrontos diretos. Salvo engano, acho que é depois do Corinthians. Isso, exatamente. Pronto, são 3 ainda que o Vitória tem a fazer. Então, de toda forma, são 5 confrontos diretos. Desses 5 no primeiro turno, o Vitória venceu apenas o Fluminense. Então, mostra como é um diferencial muito grande dessa equipe. E hoje, mais uma partida fundamental. Um Vitória que soube jogar. A gente vai entrar depois ali nos detalhes da partida, mas que não desistiu do jogo. Os 2 gols que o Vitória marcou na partida foram na reta final do primeiro tempo e na reta final do segundo tempo. Soube alternar a partida ali nas nuances, mas reagir. Um segundo tempo em que começou bem difícil para o Vitória, mas a equipe soube reagir e se colocar melhor na partida para conseguir a virada. A virada não, a vantagem novamente. Então, é para ser valorizado. A luta ainda é dura, ainda é complicada. A gente sabe que as equipes que estão ali ao redor são muitas equipes ali, tem muita qualidade no elenco, né? Que num cenário normal assim você não imaginaria que estaria nesse contexto. O Vitória ainda é uma equipe com talvez o menor investimento de todas essas que está disputando, ali próximo com o Criciúma e Juventude, né? Nessa mesma faixa de investimento. Mas a equipe do Vitória vem fazendo por onde realmente conseguir essa recuperação, conseguir essa manutenção. Né? O Vitória hoje ele passa confiança ao seu torcedor, é um Vitória que coloca medo nos adversários, e isso é muito importante nessa reta final de campeonato.
É isso, né, JP? O Vitória, que nessa sequência recente, eu acho que dos últimos 6 jogos, ele perdeu apenas para o Inter, né? Que foi um jogo até que ele foi competitivo, né? Foi um jogo ali que teve um pênalti para o Inter, e depois o Inter conseguiu sobressair no jogo, mas, como o Arthur já destacou aí, a competitividade do Vitória contra qualquer adversário. Ele também não ganha de ninguém com facilidade, mas até nos jogos que ele não vai bem assim, tipo, que ele não vence, melhor dizendo, ele também vende caro, né? Então acho que o trabalho do Carpini é o grande diferencial, né? A gente até fala, até comentei na última live aqui que a gente tem o Vojvoda, né, que muda muito, aí tem o Rogério Ceni que não muda nada, aí no Ceará a gente tem o Léo Condé que demora muito para mudar durante os jogos assim, e o Carpini é um técnico que eu acho que ele fica no meio termo ali, né? É um técnico que tenta, né? No último jogo ele tentou lá o Jean Mota, tirou no intervalo, sem cerimônia, colocou 2 jogadores ali que fizeram a equipe fazer o gol, né? O Carlos Eduardo e o Everaldo. É um técnico que realmente a gente vê o trabalho dele ali, né? As escolhas dele realmente fazendo diferença nos jogos, né? E isso eu acho que é o diferencial, né? Eu acho que se o Vitória se manter, vai ser muito ali pelo Thiago Carpini, que confesso aqui que quando chegou não levava muita fé, mas e o Arthur também não, né, Arthur? Podemos fazer esta meia-culpa. Teve um programa que eu acho que foi eu, você e... Não sei se foi Iago ou foi Minhoca, que foi, eu acho que no segundo jogo assim de Carpini, ele empatou com o Cuiabá, eu acho, esse jogo. Que eu salvo engano, ele estreia perdendo o Atlético Goianiense, depois empata com o Cuiabá, algo assim. E a gente já tava meio que cravando que não ia dar certo, que foi um erro trazer ele. Mas assim, estivemos completamente errados naquele momento, né? Carpini já provou aí por A mais B, e concordo com você, passando a bola para JPP, que ele é um grande protagonista dessa recuperação do Vitória. É um técnico que você vê que realmente extrai ao máximo ali do elenco, né, de peças muitas vezes que não era esperado muitas coisas. A gente vai falar aqui quando entrar na parte individual, por exemplo, um atleta que ninguém esperava nada e que vem desempenhando um bom papel no Vitória, e eu acho que tem muito do trabalho de Carpini nisso. Já vou pegar o gancho aqui do comentário de Arthur. Arthur passou por um ponto que a gente tinha até conversado ali nos bastidores, né, que ia ser o foco inicial dessa minha análise, que é exatamente esse aproveitamento que o Vitória tem tido contra os adversários diretos, né, ali no seu campeonato, e remete muito a uma fala do próprio presidente, né, ali ainda no primeiro turno, onde, ok, gera ali muitos debates, né, se só vencer os confrontos diretos seria suficiente, e a gente sabe que não é só isso, mas a gente vê um Vitória, num primeiro momento, como um time que precisava se estabilizar, precisava passar a pontuar no campeonato, precisava vencer uma partida e ter uma sequência de pontuação, né? E o Vitória foi fazendo isso ainda no primeiro turno, logo ali, não vou dizer diretamente após a chegada de Carpini, porque o primeiro momento, como o Arthur já passou, foi um início ali com derrota, com empate, mas depois ele consegue suas primeiras vitórias, vai jogar ali fora de casa, achou aquele esquema, né, inicialmente com 3 volantes, que foi extremamente importante para o Vitória conseguir ser mais equilibrado. A gente lembra bem que o Vitória teve muito problema com o zagueiro, tendo que improvisar, tendo que jogar com 2 zagueiros canhotos. E aí, como o Arthur já trouxe esse ponto do Vitória nos confrontos diretos, eu fico aqui com um outro ponto que eu acho que é muito importante, né? Também já passou pela importância do próprio Carpini, que aí também é chover no molhado, né? Toda a condução dele e tudo isso aqui que a gente tem falado passa, logicamente, pela condução de Carpini, mas é um segundo ponto que eu queria destacar, além do aproveitamento agora nos confrontos diretos, é justamente a janela de meio de temporada, como foi efetiva do Vitória. Né? A gente olhando para a escalação do time hoje, a gente tem uma dupla de zaga formada por Neres e Edu, que chegaram nessa janela, e Neres hoje contribui com gol. A gente tem o Ricardo Hiller, que é um volante, mais um segundo volante, um cara ali que tem uma chegada de fora da área, um cara que já vinha um tempo, né, fora do Brasil, tudo mais. Teve ali um primeiro impacto. Hoje já não é uma unanimidade dentro da torcida do Vitória, mas consegue ter a sua importância. Gustavo Mosquito,
e ter um Gustavo Mosquito, juntamente também ali a gente pode falar um pouco do retorno do Everaldo, propicia Mateuzinho jogar no seu melhor lugar, né, que é estar ali no meio do campo, no centro do jogo, podendo ir para um lado, podendo ir para o outro lado, não só preso ali mais pela direita, como foi a versão Mateuzinho, que foi extremamente efetiva no primeiro turno, mas hoje a gente vê um Mateuzinho ainda melhor, né? Então, assim, e isso é propiciado justamente por ter peças para jogar no lado dos campos, nas pontas, que no primeiro turno ali você praticamente, bem dizer, não tinha, né? Você tinha ali, jogo a jogo, você colocava digamos que o que menos fosse atrapalhar. Hoje você tem peças que agregam, que ajudam, e aí você tem Mateuzinho jogando onde ele mais vai funcionar, onde ele mais vai ser efetivo, onde ele mais vai ajudar o time, e deu essa liberdade justamente do Vitória ter uma variação de estilo de jogo, porque pôde sair ali do 4-1-4-1, digamos assim, né, dos 3 volantes, sendo um no entrelinhas ali e 2 um pouco mais avançados. A gente viu muito o William Oliveira ali chegando na área, pisando, fazendo gols no início do campeonato. Hoje a gente consegue ver um Vitória que entra em campo com 2 volantes e 2 volantes mais que jogam, que tem qualidade de jogar, do que só volante pegador ali, né? Aquele volante que só vai jogar sem a bola, que só vai ser para desarmar e dar o passe para o lado. A gente consegue ver esses caras com capacidade construtiva, justamente porque Mateuzinho sem bola também agrega muito ao time, né? E aí Alejandro ali na frente, que cresce junto com todo o time. E a gente também tem no banco, entrando na partida de hoje, por exemplo, um Felipe Machado, um Carlos Eduardo, que foi bem importante ali na reta final, né, do jogo. Arthur vai trazer uma análise mais detalhada, né, sobre a partida, sobre as individualidades. Então, eu trago esses 2 pontos. Reitero o que Arthur já trouxe justamente dos confrontos diretos, e aí, ótimo que o Vitória tem 100% de aproveitamento nesse segundo turno, e segue nesse momento de alta. O Vitória só perdeu um jogo nos últimos 6 e tem 4 vitórias. Segue nesse momento de confrontos diretos, vai ter Atlético Paranaense, Corinthians e Criciúma, 3 jogos de extrema importância, né, em sequência, e aí, hoje ainda não. Hoje a gente fala de um Vitória que depende só de si para conseguir se manter na Série A, mas depois dessa sequência, a gente pode talvez até cravar aqui, né, uma permanência, se de fato acontecer o cenário ideal, que a gente sabe, isso é Série A, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Do outro lado, você vai ter times que vão estar enxertando dinheiro, você vai ter times que têm ali super estrelas internacionais, que o Corinthians tem, o Criciúma em um contexto um pouco menor, mas tem a sua estrela, digamos assim, enquanto o Vitória apresenta um conjunto. A estrela do Vitória são os 11 escalados por Carpini, os 5 que vão sair ali do banco, que com limitações, com problemas, com falhas, mas dentro do conjunto agregam e agregam muito. E aí, justamente, essa janela do meio do ano do Vitória, que foi tão esperada, tão cobrada, o Vitória conseguiu fazer. Talvez, num primeiro momento, a gente possa ter olhado, será que essas peças vão resolver? E a gente está vendo que as peças trazidas dentro de um contexto de jogo onde o professor Carpini sabe muito bem conduzir, sabe muito bem colocar cada uma, tem funcionado e até aqui tem dado vida ao Vitória, né? Um Vitória que hoje respira e consegue projetar ali na frente uma permanência na Série A, e a gente, né, vai estar acompanhando e vai estar na torcida por isso. Muito bem. João Pedro aqui falou 10 pontos em 21 para o Vitória, não está encaminhado, mas é bem provável, né? Se a gente pegar, né, o corte ali 44, 45, realmente 10 pontos aí, seria quase 50% de aproveitamento nesse restante, né, de Série A. E um adversário que o Vitória ultrapassou nessa rodada, que eu acho que é bem importante, foi o Juventude, né, que era aquele time que sempre estava na mira, né, quando a gente falava, quem o Vitória tem que torcer para dar uma queda aí nas próximas rodadas, que é um time que pode não ter força ali para a rodada final, para as rodadas finais conseguir escapar. A gente estava muito Criciúma e o Juventude, né? O Criciúma está na frente, né? Vai terminar a rodada na frente do Vitória, mas o Juventude já foi ultrapassado, né?
né? E com os mesmos números de jogos, com o mesmo número de jogos do Vitória. Então também essa rodada foi importante em relação a isso. E segue na frente também de Bragantino, Atlético Paranaense, né? Que são as equipes ali as primeiras equipes fora, né, do Z4 que hoje tem jogo. E eu ia trazer, Fábio, já te interrompendo um pouquinho, mas completando esse assunto, é importante também o Bragantino que leva um gol na reta final, que já nos acréscimos, né, do Botafogo. E é um time que a gente pode falar que tem ali uma média de idade baixa, um time que desde que voltou à Série A não passou por um momento, pelo menos que eu me lembre, de uma reta final, né, de campeonato ali no sprint final, de estar tão ali atrás na tabela, e que a gente ainda não tem certeza de como vai ser essa reação, se ela vai acontecer ou não, né? Então eu acho bem interessante aí também pontuar esse Red Bull Bragantino, o Vitória ter nesse momento ultrapassado, né? E aí posicionando que eles levaram esse gol já na reta final, né, agora há pouco, do Botafogo, que vai seguindo aí na sua liderança. Provavelmente a gente deve ter o raio-x completo da rodada, eu acredito que na segunda-feira. Mas a rodada, eu ia até trazer um comentário aqui de Carlos, que assim, a gente está falando hoje de um Vitória que tem 35 pontos, e a gente está projetando aqui na conta lá dos 10 e 21, né, justamente chegar nos 45, que é aquela conta mágica de todos os anos. Mas esse era um campeonato que a turma de baixo pontuava tão pouco que se imaginava em algum momento que essa conta fosse menor, né, 42, 41, 43. Só que a gente vem vendo uma recuperação muito grande das equipes ali de baixo. Você tem, por exemplo, um Bragantino e um Atlético Paranaense que, tirando o jogo de hoje, né, vinham numa queda, quase com uma queda livre ali, né, realmente é um bom tempo. Você tem um Juventude também em baixa, mas você tem um Corinthians que vem se recuperando, você tem um Vitória que está se recuperando, você tem um Fluminense que vem se recuperando, um Grêmio. E é até engraçado que pega o Corinthians, por exemplo. É uma equipe que você tem a sensação de que não está mais na zona, de tanto que vem conseguindo somar alguns pontinhos ali, mas mesmo assim está dentro da zona, porque está todo mundo pontuando. Então tem um pouco essa sensação também. O Vitória, eu acho que o torcedor do Vitória não imaginava o Vitória chegar faltando 7 rodadas e já ter 35 pontos. Acho que se você perguntasse para o torcedor do Vitória há um tempo isso, ele ia imaginar que a equipe teria menos pontos. E talvez ele imaginasse que se tivesse 35, já ia estar com, sei lá, 5 de vantagem para a zona. Não aconteceu isso, porque a gente viu que teve uma recuperação ali no campeonato. Por isso que eu destaco que ainda é uma luta bem complicada. Mas eu acho que, para mim, o pior resultado da rodada, falando para o Vitória aqui, foi a vitória do Atlético Paranaense em cima do Cruzeiro. Porque essa vitória, para além da questão dos 3 pontos, pode ser aquela recuperação que o Atlético Paranaense precisava no campeonato. Né? Porque não é só vencer, é você vencer por 3-0, nesse momento de, sabe, aquelas campanhas ali, chama a torcida, etc. Tem um mando de campo ali que você respeita, de certa forma, né? Sim. Por conta do sintético. E a próxima rodada, né? Sim. Então, Isso. querendo ou não, o Vitória estava naquela expectativa de pegar um Atlético mais desesperado, né? Então, foi um resultado ali bem ruim, podemos dizer assim, mas é aquela. O Atlético ia vencer em algum momento. O Minhoca fala muito isso, né? O Atlético ia vencer em algum momento. Ele não ia terminar o campeonato sem vencer mais de uma partida. Eram 2 pontos importantes. Era o quanto ele ia demorar para ter essa vitória e como ele vai se recuperar após essa vitória. Se ele vai conseguir emendar uma sequência. E aí cabe ao próprio Vitória, que pega o Atlético na próxima rodada, não deixar isso acontecer. Não deixar o Atlético embalar no campeonato, né? O Carlos Júnior comentou aqui, né, que o Atlético venceu, mas jogou com um a mais o jogo inteiro, né? Porque Sim. O Cruzeiro teve um jogador expulso com 3 segundos de jogo. Surreal esse lance aí. Surreal e bem suspeito, né? Porque começou o jogo, o cara quis dar cotovelada. Ele errou o primeiro, foi no segundo e foi expulso, né? O Rafa Silva, né? Não é isso? O atacante do Cruzeiro. Então, tudo bem que o Atlético venceu bem, mas foi um jogo que foi facilitado porque jogou com um a mais a partida inteira. Bom, vamos entrar no jogo do Vitória. Vamos falar aí desse 2-1, né? O Vitória é muito competitivo, né? Foi um jogo muito equilibrado, né? Foi aquele jogo de Série A ali que o detalhe acabou fazendo a diferença e o detalhe foi o pênalti no final do jogo que o Mateuzinho sofreu e o Alejandro converteu, né? Até nos scouts do jogo, finalizações 12-11, posse de bola 50-50, então só esses 2 números mostram que foi um jogo, pelo menos nos números, né? O Arthur Silva vai dizer se na prática foi realmente equilibrado como os números dizem.
Mas o Vitória hoje com modificações, Arthur, né? Vamos começar aí a análise a partir da escalação, né? Não teve o Wagner Leonardo suspenso, entrou o Edu, não é isso? Edu que fez a dupla de zaga ali com o Neres. Teve o Everaldo, né? Ganhando uma chance no time titular, depois do gol decisivo contra o Bragantino. E, enfim, fale sobre essas escolhas do Carpini e sobre o jogo, né? Conte a história do jogo, que essa vitória foi extremamente importante aí para o rubro-negro. Boa, Fábio. Começando pelos desfalques, né? O Vitória hoje teve um desfalque pesadíssimo, que é Wagner Leonardo, um dos seus jogadores mais regulares, talvez o mais regular, né, que o Vitória vem tendo na temporada. É um cara que é uma liderança dentro de campo, é o capitão da equipe, que tecnicamente não precisa a gente nem perder muito tempo aqui falando do quão importante ele é para esse elenco do Vitória. Ele estava fora pelo terceiro amarelo, foi substituído por Edu, foi a escolha de Carpini. Uma escolha que retrata o quanto, por exemplo, a contratação de Bruno Vini foi completamente errada, né? Um cara que o normal seria Bruno Vini ser esse substituto, né? Bruno Vini que é um zagueiro destro, né? Mas ele não entrou porque ele não passa a menor confiança realmente, e a escolha de Carpini foi correta. E eles também tiveram um desfalque ali meio de última hora, que é Luan, volante, que vem sendo titular normalmente Isso. com o Carpini. Ele estava fora, ficou fora até do banco. Salvo engano, foi alegado gripe. Foi por causa disso que Luan acabou ficando de fora até da relação da partida de hoje. E aí a escolha de Carpini foi Ricardo Hiller, de titular, fazendo a dupla ali com o William Oliveira. E aí, falando do jogo, eu concordo com você, Fábio, que no geral foi um jogo equilibrado, mas um jogo com recortes diferentes. Eu acho que o equilíbrio fica claro quando você faz o compilado geral da partida. Mas para mim foi um primeiro tempo em que o Vitória ele foi superior. O Vitória começou o jogo muito em cima do Fluminense, afobando o Fluminense, trocando muito passes ali no último terço de campo, não dando muito espaço. Com pouco tempo, o Vitória teve o lance lá do primeiro pênalti, né, que aconteceu na partida, que depois ele foi retirado pelo VAR. Uma jogada que começa ali pela esquerda, o Vitória ganha um escanteio. Na jogada do cruzamento, a bola chega em determinado momento ali para o William Oliveira, ele acaba sendo tocado na área. Para mim, assim, é claro que há o toque, não há discussão de que há o toque de Thiago Santos. No primeiro momento, para mim, eu achei que tinha sido pênalti, justamente pelo toque ser claro, mas depois a gente percebe, até pela reação demorada de William Oliveira, que provavelmente não foi um toque suficiente para ele cair, sabe? Foi um contato de jogo e que ele acabou caindo um pouco, forçando ali depois, percebendo que não ia ficar com a bola, né? Não ia ter seguimento na jogada e cavando ali o pênalti no sentido de ter se jogado ali, né? Aproveitado a oportunidade, vamos dizer assim, e o pênalti acaba sendo retirado. Mas depois dali o jogo segue ainda com esse mesmo contexto, de um Vitória em cima, um Vitória sem dar muito espaço para o Fluminense, um Fluminense que não teve até ali os 20 minutos nenhuma chance de ataque. O Vitória realmente tinha mais a bola, era um Vitória mais presente, jogando principalmente pelo lado direito com Mosquito e Cáceres, mas era um Vitória que pecava na finalização. Era um Vitória que, na verdade, não é pecava na finalização em termos de que finalizava mal, era um Vitória que finalizava pouco. É um Vitória que errava nesse passe que acontecia no último terço para encontrar a jogada. Ele conseguia chegar até o último terço, mas dali para frente não conseguia levar tanto perigo. Então, por mais que ele tivesse assim, sempre próximo à área do Fluminense, mas também a última linha de defesa do Fluminense também estava muito bem na jogada, né? Na partida, melhor dizendo. Então, a gente tem um lance, por exemplo, de Mateuzinho, que ele chega até a linha de fundo, faz um cruzamento, e depois a bola é cortada, salvo engano, por Manuel. O lance depois ele é até interrompido, porque era impedimento na jogada. Depois a gente tem um lançamento de Ricardo Hiller, que Manuel também faz um corte em cima da hora, que senão Everaldo ia receber numa excelente condição. Então também tem um mérito por parte do Fluminense, que a última linha estava bem postada e conseguindo se precaver, vamos dizer assim, desse domínio do Vitória até aquela parte da partida. Quando a gente chega mais ou menos ali nos 20 minutos, aí o Fluminense começa a se soltar mais no jogo. A gente ainda vê um retrato de um Vitória que tem mais a bola, que tem mais um domínio, um controle do jogo, vamos dizer assim, mas é o Fluminense que começa a ter chances de maior perigo. Você tem primeiro um Fluminense com a finalização de Lima que vai para longe, essa não leva perigo, mas você tem depois, por exemplo, uma finalização perigosa de Cauã Elias que Lucas Arcanjo segura, né, também uma chegada perigosa. O Fluminense começa a chegar, tem um lance depois do Vitória, próximo ali aos 30 minutos, que é um bate-rebate, a bola sobra no rebote para Ricardo Hiller, mas ele pega mal na bola, era uma boa oportunidade, ele não finaliza bem.
A gente tem um lance de Mateuzinho que ele faz o cruzamento, a bola tá do outro lado ali, Lucas Esteves chega para finalizar, a bola sobe bastante, mas aí depois a gente começa a ver as chegadas de maior perigo do Fluminense, essas assim de fato levando perigo, né? Que você tem um lance de Diogo Barbosa, por exemplo, uma jogada ensaiada do Fluminense de cobrança de falta, que essa sim, por mais que não tenha levado perigo à finalização, mas foi por uma falha de finalização do Fluminense, porque a jogada ensaiada ela funciona, a finalização ocorre com o jogador do Fluminense tendo espaço, mas a bola vai nas mãos de Arcanjo, e depois o lance de maior perigo, que é um lançamento, Caio Elias ele ajeita para Lima, e ele faz uma finalização que Arcanjo faz um milagre ali no primeiro tempo, tá? Então Arcanjo para mim é um personagem principal do jogo, principalmente na primeira etapa, porque se não fosse ele, por mais que fosse até ali no momento uma partida boa do Vitória, um Vitória que controlava mais o jogo, mas as melhores oportunidades, mesmo que em lances fortuitos, vamos dizer assim, haviam sido do Fluminense. Não era um Fluminense que fazia por onde gerar essas oportunidades, que estava sempre presente no ataque, mas numa bola parada e num lançamento que Cauã Elias vai bem na jogada, chegou bem próximo do gol. E aí ficou justamente essa sensação, eu imagino que para o torcedor do Vitória, né? Pô, a gente tem a bola, a gente tá chegando, a gente consegue penetrar na área deles com essa facilidade, mas tá falhando na hora de decidir. Tá faltando na hora de colocar essa bola para dentro. E de nada adianta, né? Você ter um certo domínio do jogo se você de fato não aproveitar para abrir o placar. Só que aí, na reta final do primeiro tempo, o Vitória mais uma vez jogando pela direita, Mateuzinho sofre uma falta. Na cobrança de falta de Lucas Esteves, o desvio de Neres e faz o gol. Eu imagino que o gol vai ser dado para Neres, porque havia uma dúvida ali se Neres desvia na bola ou se a bola vai direto, né, na cobrança de Lucas Esteves. Eu acho que há um desvio, mesmo que leve ali de Neres, tá no lance do gol. Já era basicamente acréscimos ali do primeiro tempo. E eu acho que foi um gol justo, porque foi um Vitória que, como eu falei, para mim foi melhor do que o Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense teve essas chances de perigo, mas foram lances pontuais, vamos dizer assim. Então, no contexto geral, o Vitória fez por merecer, né, ter esse gol, conseguir alcançar esse resultado e desceu para o intervalo com uma vantagem muito interessante. Né? Você conseguiu um gol ali no final do primeiro tempo, a gente sabe, né, o poder mental também que tem, de que, putz, o Fluminense, para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo utilizou muito a estratégia de amarrar o jogo. A gente viu em vários momentos ali o Fábio, não vou dizer assim, fazendo uma cera, mas amarrando o jogo, demorando para voltar. Um Fluminense que utilizou muito das faltas, não de forma desleal, mas aquela falta tática para parar a jogada do Vitória. Então você via que era um Fluminense que o empate não era um resultado ruim, né? Ou melhor assim, dizendo, ele poderia segurar o resultado para depois ir atrás, sabe? Ele não estava desesperado para conseguir a vitória. Então estava achando interessante o jogo até aquele momento. Então, querendo ou não, o gol do Vitória é um baque ali para o Fluminense naquele momento. Quando a gente vai para o intervalo, o jogo volta para o segundo tempo com um cenário bem diferente. E aí é por isso que eu digo que o jogo no cômputo geral dá para a gente dizer que ele foi equilibrado, porque o primeiro tempo foi mais de Vitória, como eu falei, com o Fluminense tendo vantagem de lances pontuais. O segundo tempo, até o gol do Fluminense, é um domínio completo do Fluminense. O Vitória, ele não participa do jogo nesse recorte. E para mim tem um lance, e para mim assim, o que mais justifica isso não é uma queda de rendimento do Vitória, embora de fato isso tenha acontecido, mas sim um crescimento do Fluminense. Eu acho que Mano Menezes faz uma mudança muito importante no Fluminense, que é ele tira o garoto, acho que é Vitor Hugo, volante, coloca Keno. Com isso, ele volta a ter dois atacantes jogando pelo lado, porque Lima estava jogando meio deslocado, aberto, né? Volta Lima para o meio campo e aqui ele ganha duas coisas. Ele ganha um Keno que entrou bem no jogo, fazendo boas jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa do Vitória. Com isso, ele inibe o lado direito de ataque do Vitória, porque Cáceres vinha tendo uma liberdade muito grande de subir, e por isso que era o principal lado do Vitória no primeiro tempo, né? Jogando ali com Cáceres e Mosquito, com o Mateuzinho caindo muitas vezes pela direita. Isso diminui muito, porque o Vitória começa a ter que se preocupar com essa marcação. E ele também ganha a qualidade de Lima no meio campo, né? O Vitor Hugo ele não vinha fazendo uma boa partida, o garoto do Fluminense. E Lima, que é bom jogador, ele ajuda muito o Fluminense ali a encorpar o meio campo. Então ele resolve dois problemas de uma vez só, podemos dizer assim. E realmente o Fluminense cresce muito de rendimento. A gente volta para um segundo tempo em que o gol ele sai
com 16 minutos, mas que ele poderia ter saído tranquilamente antes disso. Tá? O Fluminense teve muitas oportunidades. A gente vai ter uma jogada já com 5 minutos, que é uma finalização de Cauã Elias, que é Arcanjo espalma, a bola depois bate até em Lucas Esteves e vai para fora, dá um medo assim na torcida de que pudesse acontecer um gol contra, porque é aquela espalmada que vai direto no jogador do Vitória. A gente tem depois um escanteio que gera o rebote e a finalização do Fluminense também leva perigo, mas vai para fora. A gente tem uma finalização de Cauã Elias próximo aos 10 minutos ali da entrada da área, que o William Oliveira coloca o pé na bola assim de forma providencial para desviar para escanteio. Então veja, até os 10 minutos eu já estou falando aqui de 2 chegadas de perigo, todas elas com participação do Cauã Elias, tá? Muito bom o garoto do Fluminense. Realmente a peça de maior perigo do Fluminense, assim, de longe na partida. E aí a gente chega no gol do Fluminense, mais ou menos nos 16 minutos, e assim, é engraçado porque, como eu falei, o Fluminense já poderia ter feito o gol antes. Mas dá muita raiva no torcedor do Vitória, porque o gol do jeito que sai é um vacilo muito grande do Vitória. É uma jogada de cruzamento, né, que tem um corte ali de Lucas Esteves. A bola vai para Ricardo Hiller e aí ele comete um erro assim que não dá para cometer, que é você fazer um corte para a entrada da área. Ele joga a bola, e não é nem assim, joga a bola alta, tenta cortar, na verdade não é nem um corte, ele tenta fazer um passe quase ali para a entrada da área, e aí Martinelli recebe o presente de Ricardo Hiller, finaliza muito bem, a bola vai no travessão e depois acaba pegando ali nas costas de Lucas Arcanjo, um lance de muita infelicidade, a bola acaba entrando num gol que também era um gol extremamente justo naquele momento. O 1-0 vitória naquele momento da partida não era um resultado que retratava o que a gente via no jogo. O Fluminense ele tinha tido muitas chances de perigo e já fazia por onde realmente conquistar um empate. Eu acho que Carpini demorou um pouco para fazer as mudanças no segundo tempo, porque, como eu falei, esse recorte de 15 minutos foi um recorte que o Vitória basicamente não participou do jogo. O Vitória assistiu o Fluminense jogar e eu acho que ele poderia ter mexido antes. Ele, quando chama para fazer as mudanças, já é tarde, porque os jogadores estão aquecendo quando sai o gol do Fluminense. Né? Logo depois que sai o gol, o Vitória muda e realmente o Vitória muda para melhor depois da partida. Sai Ricardo Hiller para a entrada de Felipe Machado e sai Everaldo para a entrada de Carlos Eduardo e realmente o jogo muda ali. Tem também o aspecto de que o Fluminense, e a gente conhece como é Mano Menezes, né? E Carlos até trouxe aqui nos comentários, que Mano passou a semana dizendo que o empate contra o Vitória é interessante. Quando ele faz o gol, é nítido que o Fluminense dá uma baixada nas linhas. Aquele Fluminense que a gente via jogando em cima do Vitória toda hora, diminui um pouco o ímpeto. Mas, obviamente, que tudo no futebol dificilmente é explicado por apenas uma razão. Né? O futebol é muito multifatorial. Então, o lado do Vitória também ter crescido no jogo e ter colocado, por exemplo, um Carlos Eduardo renovado em campo, um Felipe Machado, que é um cara que tem uma qualidade interessante no passe, né, para ajudar na saída de bola, isso, obviamente, também mudou a partida. E aí o Vitória, depois dali, começa a se sair mais. Começa a participar um pouco mais da partida. Aos 22 minutos, por exemplo, ele tem a sua primeira finalização do segundo tempo, que é um lance de recuperação de bola, marcando a saída do Fluminense, que Alejandro acaba finalizando até mal, né? Acaba finalizando nos braços ali de Fábio. Mas o jogo volta a um cenário de equilíbrio. O jogo volta a um cenário das duas equipes buscando. E para mim, quando vai chegando a reta final, pendendo mais para o Vitória. Um Vitória que realmente, por estar jogando dentro de casa, né, precisa mais do resultado, é quem parte mais em busca do resultado e pressiona mais o Fluminense nessa final do jogo, chegando com perigo, chegando as jogadas pelas laterais, mas um Vitória que muitas vezes pecava em ter os jogadores livres para receber essa bola. Né? E aí, obviamente, que tem a marcação do Fluminense muito bem feita, mas eu acho que faltou movimentação também o ataque do Vitória. A gente viu por várias vezes ali na reta final do jogo um Vitória que tinha a bola no meio campo. Tem um momento ali que é bem claro, até eu acho que, sei lá, nos 40 minutos, o Vitória tem a bola e passa, eu acho que assim, 2 minutos tocando de um lado para outro, volta, troca para Lucas Arcanjo, passa entre os zagueiros, vai para o lateral, volta para os volantes e não consegue encontrar um ponta. Normalmente os pontas muito lá na frente, esperando receber essa bola, o que dificulta para que eles recebam a bola dessa forma. Eu acho que a característica também dos pontos que estavam naquele momento, que era Carlos Eduardo e Zé Hugo, também dificultavam essa situação. Mas faltava isso, faltava o Vitória ter o espaço para chegar no último terço. Aquele momento era um momento que o Vitória tinha muito mais a posse que o Fluminense, mas muito no meio do campo, sem conseguir chegar na área de defesa do Fluminense. Mas aí
o Vitória consegue o seu gol no lance de pênalti na reta final, que para mim o mérito é gigantesco de Carlos Eduardo, que não desistiu da jogada. É uma característica dessa equipe do Vitória de marcar pressionando o adversário. A gente já viu o Vitória conseguir gols e conseguir boas jogadas várias vezes assim. E nesse jogo não foi diferente, né? Na reta final, o Carlos Eduardo começa a marcar a saída de bola do Fluminense desde o lado esquerdo do Vitória. Ele marca o zagueiro que está no lado esquerdo, ele vai pressionar Fábio, Fábio dá a bola para Manuel no lado direito, ele vai até a lateral direita acompanhando na marcação, Manuel vacila na jogada, ele recupera, toca para Mateuzinho, e Mateuzinho sofre o pênalti de Lima, um pênalti que gerou muita polêmica, muita contestação. No Twitter, por exemplo, eu tenho que ser sincero, que eu vi mais reclamação de torcedores do Corinthians do que do Fluminense em relação ao pênalti. Muita gente do Corinthians reclamando. Eu cheguei a ver torcedor do Corinthians dizendo: tá claro que a CBF quer rebaixar o Corinthians. Esse nível de absurdo que eu tive que ler. E aí, falando do pênalti, o que é que eu acho? Para mim é um pênalti. Para mim é um pênalti que Mateuzinho, claramente, ele quer sofrer o pênalti. Você vê que Mateuzinho ele vai para a jogada meio que diminuindo um pouco a velocidade, querendo que o toque aconteça, querendo que Lima acerte ele, porque a melhor jogada para ele ali naquele momento é o pênalti. Mas para mim há o pênalti. Tem um toque, uma né? câmera Debaixo do pé do isso, Mateuzinho, né? exatamente. Exatamente. Tem uma câmera que ela é traseira, que ela mostra claramente assim que Mateuzinho vai e quando ele está chegando ali, Lima tem um toque na parte de trás do pé dele. Né? Não chega a ser um rapão completamente, mas há um toque que desequilibra. Então, para mim, aquilo ali é pênalti, tá? Então foi O marcado. toque A, eu acho que a discussão é mais se foi um toque para derrubar o Mateuzinho, né? Acho que é Suficiente, o um velho toque foi suficiente. suficiente, né? Que é a mesma discussão do Do primeiro primeiro pênalti lance, e a mesma discussão do pênalti do Fortaleza, que vai rolar nesse programa Isso. também, o de Tite, né? E aí, Eu JP? considero que sim, tá? Completei. Mas eu entendo que é um lance que está naquele limiar de as duas interpretações cabem. Mas eu considero que foi pênalti. É o famoso pênalti à brasileira, né? No Brasil, esse pênalti tem Exato. para todo lado, toda hora. E Eu não aí, gosto JP? de entrar muito nessas polêmicas justamente por isso, Fábio. Em cada momento, a gente vê 10 lances desse acontecendo por semana, e 5 são pênalti e outros 5 não são. Então, é difícil, na minha visão, eu, João Pedro, não marcaria. Mas, de forma nenhuma, acho que foi absurdo, que foi errado, que foi roubo, que foi não sei. Não. Cada árbitro aí tem uma forma de interpretar, tem uma forma de julgar. Do que vi, acho que o primeiro pênalti, eu achei que foi mais do que esse segundo, o que não quer dizer que o segundo não foi, sabe? A gente vê esse pênalti sendo marcado semanalmente no Brasil. Então, assim, o juiz ali teve a sua visão, interpretou, deu o pênalti, né? Lógico, sempre tem aquela conversa ali com o VAR, se o VAR também não entendeu que havia nenhum tipo de justificativa para ser cancelado, para ser anulado, então segue. É o bom das teorias de conspiração, né? Que o Vitória é o time do presidente da CBF, né? Aí mas por que não deu logo o primeiro pênalti? Se tem uma teoria para ajudar o Vitória, porque ele esperou um acréscimo do segundo tempo para marcar o. Já teve um lance que ele poderia ter dado, né? Então. E eu ia só fazer um comentário assim que, falando do primeiro pênalti, eu acho que o primeiro pênalti, JP, eu para mim também achei que o primeiro pênalti era um lance completamente passivo de marcação. O toque é claro de Thiago Santos. O que depois encontra para mim é que o William Oliveira cai com delay. Então, assim, dá aquela sensação de que não foi um passe, um toque, perdão, que desequilibrou ele, sabe? Porque ele segue na jogada. Só que aí, sei lá, meio segundo depois ele sentiu o toque e fez, deixa eu cair aqui para ganhar o pênalti. Então, isso depois contra. Então, Ele processou ali o toque antes da queda, né? Exatamente. E o segundo lance, Mateuzinho, por outro lado, não, ele foi inteligente, né? Ele, na hora que sentiu, ele caiu. É aquele lance, assim, a discussão é sempre grande nesse tipo de lance, se é o suficiente ou não. É muito difícil você conseguir cravar essa questão do foi suficiente, porque ninguém estava ali para sentir o toque em si. O ponto para mim tem o toque,
O ângulo lateral, ele é muito ruim, porque dá uma sensação, às vezes, que nem tem um toque, mas o ângulo traseiro, ele mostra para mim que o toque é claro. E eu considero que é um pênalti que dá para marcar. Um ponto também importante sobre questão de VAR é que eu vi muita gente dos dois lados falando da questão do VAR e eu ainda acho que a galera às vezes não entende como é que o VAR é aplicado em lances interpretativos. Que eu já vi muita gente dizer assim, lance interpretativo não é para ter VAR. Minha gente, se for assim, o VAR vai existir só para impedimento. Porque qualquer lance de falta é interpretativo. Tem um árbitro para interpretar. Não à toa, quando o VAR chama para um lance interpretativo, o árbitro tem que ir lá ver no monitor. Se não fosse interpretativo, era só dizer, ei, é pênalti, marca. Não é assim. Todo lance é interpretativo. O que acontece no lance interpretativo é que o VAR ele deve atuar apenas se o árbitro não conseguiu ter uma visão clara da jogada. Não é função do VAR ele discutir lance com a arbitragem, nem discutir regra de arbitragem com o árbitro. Dizer assim, não, você esqueceu daquela regra, o artigo 4º, ele diz que é isso, isso e aquilo. Não é função do VAR fazer isso. Mas imaginemos uma situação em que o árbitro está encoberto, ele não conseguiu ver o lance. Ele marcou lá com o que ele viu, assim, o que ele conseguiu perceber da jogada. Mas existia um toque, por exemplo, que ele não percebeu. Aí, por causa disso, vai dizer que o VAR não deve chamar porque é interpretativo, não faz sentido. Eu acho que nos dois lances o árbitro estava num ângulo muito bom para ver. Tanto no primeiro como no segundo, ele está próximo, ele tem uma visão boa da jogada e ele poderia, apenas com o lance que ele viu, marcar e seguir o jogo. Tá? Não sei qual foi o teor da conversa, por exemplo, no primeiro, que eu vi muito torcedor do Vitória dizendo, no primeiro não deveria ter chamado, o árbitro está bem posicionado, ele deveria ter visto. Não sei qual foi o teor da conversa, a gente tem que saber. Né? Talvez a conversa tenha sido justamente isso, ele cai depois. Sabe? Pode ter sido isso que disse assim pro árbitro. E você percebeu isso, árbitro? Não, para mim ele cai na hora, tem o toque e tal. Ele, aqui na imagem a gente viu que ele cai depois. É bom você dar uma checada. Pode ter sido algo nesse sentido, sabe? Mas só para deixar claro ali, porque eu acho que às vezes o pessoal ainda confunde muito essa questão de ser interpretativo ou não. O que na verdade o pessoal às vezes eu acho que confunde é que o Vale diz que se há dúvida o VAR não deve intervir. Então, Se o VAR não ele é tem que ter conclusivo, convicção. se não é conclusivo, né, Isso. Arthur? Que é diferente do interpretativo. O árbitro pode ter uma interpretação, o VAR chamar e ele mudar essa interpretação. E isso é totalmente correto, certo, justo. O que você mantém, né, a chamada do campo é se você, beleza, é chamado, vai para a imagem e na imagem ainda segue em dúvida, ainda segue sem uma conclusão. Aí você continua com a marcação inicial de campo. Exatamente. O que acontece é que o VAR ele precisa ter certeza para ele recomendar a recomendação. Então, o VAR lá, a gente tem, eu acho que são 3 árbitros, né? Tem o chefe do VAR, etc. Se eles tiverem assim, os 3 dizendo, eita, não sei se foi, não sei se não foi, não é para chamar. Agora, se os 3 olharem o lance sendo interpretativo que foi e disserem, é pênalti, então ele tem que chamar para corrigir. Né? Considerando que não marcou. Né? Nesse caso que marcou, ele teria. Como é que o VAR chamaria? Se os 3 lá olhassem e dissessem, não é pênalti. Temos convicção aqui que não é pênalti. Falasse com o árbitro e indicasse que o árbitro não conseguiu ver a jogada. Normalmente como é o nome? O procedimento recomenda é que o árbitro até narre o que ele conseguiu ver. O VAR peça assim, narre o que você viu. O árbitro diz, eu vi um toque e quando tem um toque ele cai e tal, não sei o quê. Aí se o VAR vê um lance com uma imagem que é diferente, ele diz, a sua narração não condiz com as imagens. Eu quero que você venha ver para você tomar a decisão. E assim segue. Muito bem, acho que é isso aí. Acho que teve o toque e aí fica aquela, né? Fica a discussão se foi um toque para pênalti ou não. Eu acho que eu tô com o JP, eu acho que esse tipo de lance não é pênalti, mas no futebol brasileiro é marcado a rodo, né? Se a gente pegar o pênalti do Flamengo para o Juventude, também foi um toque ali, um jogador, muita gente também falou, foi leve ali, o jogador do Flamengo caiu, pênalti contra o Palmeiras e Fortaleza, mesma coisa. Eu não marcaria pênalti nesse tipo de lance, mas fato é que no futebol brasileiro é marcado em muitos lances, né? Enfim, vamos para o campinho? Ou vocês querem completar mais alguma coisa em relação ao jogo? Acho que é isso. Depois do pênalti só teve Alejandro convertendo. E aí só uma estatística importante, o Vitória, salvo engano, ele converteu todos os pênaltis que teve a favor no campeonato. O que por mais que pareça algo básico, assim, que todo clube deve fazer, não é tão simples, não é todo mundo que consegue. E ainda mais para uma equipe limitada, vamos dizer assim, que tem dificuldade de criar tantas oportunidades, você aproveitar uma oportunidade de pênalti é algo muito importante.
Muito bem, Alejandro chegou ao seu 8º gol, né, no Campeonato Brasileiro, o terceiro nos últimos 4 jogos em que esteve em campo. Ele que foi desfalque no jogo passado, né, porque pertence ao Bragantino, mas voltou hoje e deixou o seu gol. Bom, vamos começar pelo Lucas Arcanjo, né? Eu acho que ele foi bem hoje, né? Teve umas defesas ali interessantes. O gol foi infelicidade, né? A bola bateu nas costas dele. E aí, positivo hoje para o nosso querido Lucas Arcanjo? Eu vou colocar o muito bem para ele, Fábio, porque ele não teve gol nem, né, não teve culpa Pelo amor nenhuma de no gol. Deus, pelo amor de Deus, muito bem. Muito bem, assim, não teve culpa nenhuma no gol. Um lance de completa infelicidade. Ele estava na bola ali, inclusive, né? Talvez se a bola fosse um pouco mais embaixo, ele até poderia ter feito a defesa. E a defesa que ele faz no primeiro tempo, no lance ali de Lima, é fundamental para o Vitória ter conseguido o resultado positivo, tá? Muito bem hoje e decisivo, né? No segundo tempo até tem uma bola pelo menos ali de Cauã Elis que ele também faz uma boa defesa, então tem que dar moral aí para Canjo, um cara que oscilou muito aí no campeonato, a torcida pegou no pé, mas que é importante essa atuação positiva até para dar confiança ali para essa reta final. Muito bem. E o Leandro Pantera disse que a gente zicou aí os pênaltis do Vitória porque a gente trouxe a estatística. Calma, Que é isso, pô. Leandro Pantera. Calma, Leandro Pantera. Ou tudo agora é assim, né? Qualquer coisa que falar Veja, é a zica. gente Não, é legal zicou que se a você gente zicou. fala algo positivo, é zica. Se você falar algo mal, tá vendo? Imprensa negativa, só procura os defeitos. Não, é difícil agradar. A gente zicou aqui os confrontos diretos também, né? Mas Mas vamos veja, embora, vamos embora. no programa passado que teve do Raul X, eu já falei disso dos 100% e deu certo. Ou seja, a gente conseguiu ver ali que trazer a informação não causou problemas. Se acontecer algo daqui para o futuro, não foi a gente ter falado aqui que ocasionou nada, não. Bom, dupla de zaga aí. Hoje o Neres teve um novo companheiro, o Edu, né? E aí? Correspondeu? Eu vou colocar Neres como jogou bem. E eu vou colocar Edu como muito bem. E eu vou explicar aqui o porquê. Edu é o jogador que eu falei no começo do programa, que é um cara que ninguém esperava nada. E que está entregando, assim, um Reserva do rendimento. Goiás, né? Pois é, muito acima do esperado. Edu era reserva no Goiás na Série B. Me parece uma contratação que veio, que, assim, não vou dizer que foi isso que aconteceu, né? Mas parecia algo meio, o Vitória quer mandar o Reinaldo para lá e disse, deixa eu ver quem o Goiás tem aqui para eu pegar e fazer uma troca. Aí viu que tinha um zagueiro lá reserva, tal. Como eu tô mandando um zagueiro, vou puxar outro, trouxe Edu, que veio de forma despretensiosa. Dos todos os reforços que o Vitória trouxe nessa janela, tenho certeza que era o que havia menos expectativa. Entrou hoje numa fogueira enorme, porque ele não é canhoto, né? Tá jogando num lado contrário, vamos dizer assim. E, além disso, substituindo o Wagner Leonardo, que é uma sumidade dentro da equipe do Vitória. E hoje ele fez o torcedor do Vitória não sentir saudade de Wagner Leonardo. Ele fez uma partida extremamente correta. Obviamente, eu não estou dizendo aqui que ele é do nível de Wagner Leonardo, muito longe disso, mas fez uma partida muito boa. Não lembro aqui de falhas dele. E aí eu vou colocar ele até acima de Neres, mesmo com gol, porque Neres teve alguns lances ali que você lembra dele ter falhado, alguns lances que ele saiu carregando a bola, perdeu a bola, saídas de bola errada. Então eu vou colocar Edu acima disso, até pela expectativa menor que ele tinha para valorizar aí esse desempenho acima do esperado que ele vem tendo. Boa. Vamos agora para as laterais. Cáceres, né, que foi bastante participativo, e o Lucas Esteves, que foi responsável pela assistência, né? Eu vou colocar Cáceres como razoável. Eu acho que Cáceres, pelo primeiro tempo, ele seria um jogou bem. Como eu falei, foi o lado do Vitória que melhor funcionou, foi o lado direito. Mas ele sofreu demais no segundo tempo com o Keno ali. Ele não ganhou basicamente nenhuma disputa com o Keno. Keno teve muita liberdade. O Vitória foi ter um pouco mais de paz aquele lado depois que entrou o William Lepo. E aí eu vou até colocar um jogou bem para o William Lepo, valorizando até essa volta dele. Não que o William Lepo tenha feito uma grande partida, mas eu acho que tem que dar essa moral. Um cara que estava fora um grande tempo, voltou. Era um receio ali, porque você está pegando um cara que tem um contra um muito forte, que é Keno, contra o William Lepo voltando de lesão, mas ele fechou aquele espaço ali. Era um espaço que o Fluminense tinha tido muita vantagem e ele acabou com aquela vantagem ali da equipe carioca. Então, fica aí essas avaliações para os laterais direitos. E para o lateral esquerdo, o Lucas Esteves, para mim, jogou bem também.
Eu até vi um comentário aqui, não vou lembrar quem foi, quando eu falei que Wagner Leonardo talvez fosse o jogador mais regular do Vitória, e aí falaram que era Lucas Esteves, e eu concordo, tá? Wagner Leonardo é, obviamente, um zagueiro, um jogador tecnicamente melhor que o Lucas Esteves, mas chama atenção a Série A extremamente regular que o Lucas Esteves vem fazendo. Eu não lembro de ter visto alguma avaliação aqui dele como jogou mal. Ele sempre fica ali oscilando entre o razoável e jogou bem. Dificilmente também vai para o muito bem, mas é um cara que cresceu muito de rendimento. Né? No começo do ano, o titular era PK, e hoje, se você falar para qualquer torcedor do Vitória para PK entrar na equipe, qualquer um vai bater em você, vai dizer que você tá maluco, porque Lucas Esteves está muito bem, teve a assistência hoje no gol, é um cara que aparece muito no ataque, defensivamente também hoje, por exemplo, Arias. A gente mal ouviu falar de Arias no jogo. Eu acho que tem muito também da marcação de Esteves. Teve também que a área sentia um pouco ali, era até dúvida para o jogo, mas eu acho que Esteves foi bem também na marcação, então vale aí esse destaque para ele. Muito bem, então defesa analisada. Vamos agora para a dupla de volantes, William Oliveira e Ricardo Hiller. O William Oliveira, para mim, razoável, tá? Achei regular. Já tivemos aqui partidas melhores de William Oliveira. Acho que esta ficou na média ali dele. Abaixo da média, vamos dizer, um pouquinho mais razoável. Isso. Um pouco abaixo do que ele já demonstrou ao longo do campeonato, né? Até por precisar ter um pouco mais de segurança ali na sua chegada na área, que é o que a gente viu o melhor de William Oliveira e até fez, né? Sofre o pênalti ali, que acabou sendo anulado, mas enfim, tendo que fazer ajuste no seu jogo, mas mesmo sendo um William Oliveira regular, né, razoável, é um William Oliveira importante para o Vitória, né? Então, é até interessante a gente falar de uma partida, entre aspas, apenas regular, porque a gente sabe que ele consegue oferecer mais. E isso vai ser de extrema importância, né, para a sequência, para esses próximos jogos, para os confrontos diretos e para o Vitória conseguir garantir a sua permanência na Série A. É um jogador que tem a oferecer para o Vitória. Boa. E o Ricardo Hiller, Arthur, só para... Hiller eu vou colocar jogou mal, tá? Para mim o erro dele ali no gol é muito pesado, assim, é um erro grave. Não vou colocar o muito mal, porque talvez não vá ser o muito mal apenas porque o Vitória conseguiu o resultado no final. Então dá uma diminuída também no impacto daquele lance para o resultado. Mas eu acho também que ele teve no primeiro tempo alguns lances interessantes, né? Ricardo Hiller é um cara que tem qualidade com a bola no pé. Teve um lançamento que eu falei aqui há pouco, que no primeiro tempo ele dá um lançamento muito bom para Everaldo, que só não vira assim um passe magistral, porque Manuel, na última hora, dá um desvio ali de cabeça que tira a bola de Everaldo, né? Mas é um cara que participa bem do jogo. Eu acho que tem um lance também no primeiro tempo que ele finaliza mal. Não foi uma boa partida de Hiller. No segundo tempo, eu acho que talvez o único erro de Carpini na partida tenha sido demorar para tirar ele. Era um cara que já vinha dando demonstração, acho que até de talvez estar sentindo um pouco ali o jogo em termos físicos. Mas vi que não jogou mal, realmente não foi bem. Normalmente essa posição deve ser de Luan, embora Luan seja um cara que assim, a gente já comentou isso várias vezes aqui. Na marcação faz falta? Faz. Agora é muito limitado na saída de bola. Ricardo Hiller, por exemplo, tem muito mais qualidade na saída de bola que Luan. Mas realmente hoje a gente percebeu que na marcação faltou um pouquinho ali que Luan consegue entregar mais. Boa. Então, a primeira avaliação negativa, né, dos jogadores do Vitória foi o Ricardo Hiller ali com o jogou mal. Agora a gente completa o meio de campo com o craque desse time, né? A gente falou do Carpini, né, que se o Vitória escapar vai ser muito pelo Carpini, mas vai ser muito também pelo Mateuzinho, né, que é diferenciado, Arthur Silva. Vamos lá. Mateuzinho, para mim, jogou bem. Não vou colocar o muito bem, porque eu também não acho que foi aquele Mateuzinho no mais alto nível que a gente conhece dele. Talvez ele esteja pagando um pouco aqui pela expectativa que a gente tem em cima dele. Mas concordo muito com o JPP que, assim, o Vitória, a partir do momento que ele conseguiu trazer pontos, né, que é uma coisa que o JP falou lá no início, ele ganha o reforço de Mateuzinho na posição dele. Mateuzinho que na Série A, basicamente o primeiro turno inteiro teve que jogar na ponta. Tem a qualidade para isso? Tem. Mas ele no meio, para mim, é onde ele melhor funciona. Vinha até tendo uma queda técnica e não de posicionamento, mas tecnicamente ele teve ali umas duas atuações não muito boas recentemente. Mas hoje foi um cara muito bom, muito bem no jogo.
participando, sabe? É um cara que vai para um lado, vai para o outro, cai nas laterais. Ele não é aquele meia que fica preso de forma alguma. Chama o jogo, faz o jogo do Vitória fluir. Teve o lance do pênalti, para mim ele agiu ali com muita inteligência para conseguir o lance, porque a gente achando que foi pênalti ou não, tenho a certeza que a participação dele foi decisiva para o pênalti ter acontecido e o Vitória ter conseguido o gol. Acho que vale essa valorização aí para Mateuzinho, um cara muito importante para essa equipe do Vitória. Boa. Quer comentar um pouco do Mateuzinho, JP? Veja, eu me segurei aqui porque eu queria fazer um comentário mais geral. Até é uma reflexão filosófica do futebol brasileiro sobre o clássico camisa 10, né? A gente meio que convencionou. Mateuzinho jogou bem, tá? Alan ficou em dúvida aqui, mas só para confirmar, jogou bem para Mateuzinho. E aí, voltando, né, para essa reflexão, mas para não perder muito tempo, eu acho que a gente convencionou a chamar o clássico camisa 10 do Brasil aquele cara que aparentemente não corre, fica parado ali no meio, quando chega uma bola, ele acha um passe ali entre linhas para alguém finalizar. Tipo um Ganso, né? Isso. A gente tinha hoje um exemplo, vamos dizer, em campo, que é o Ganso. Ganso é craque, isso. E Ganso é craque, é um grandíssimo camisa 10, tá? Mas, na minha visão, né, e aí, quem quiser discordar, fique à vontade. Eu não estou dizendo que Mateuzinho é melhor que o Ganso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de característica, até porque o Ganso de hoje é um Ganso muito mais velho, um Ganso pós muitas lesões, né? E mesmo assim segue em altíssimo nível. Mas se a gente, por exemplo, tivesse um Ganso que fisicamente conseguisse oferecer mais, né, competitivo, conseguisse oferecer mais sem bola e tal, seria justamente essa característica que, para mim, de fato, é o clássico camisa 10 do futebol brasileiro. Tá? Acho que eu gosto de fazer essa reflexão de vez em quando, eu fico me corroendo por dentro, às vezes, quando a gente vê em campo aquele cara que às vezes não corre, mas acha um passe ali entre linhas, acha um passe para finalização, e aí a galera vem com o clássico camisa 10. Acho que a característica ali está mais para esse cara feito Mateuzinho, tá? Que vai de um lado, vai do outro, né? Que a gente já viu o Ganso fazer isso mais lá no pré-lesões, né? E hoje, mesmo sem isso, continua sendo um craque de altíssimo nível, mas não tem essa característica, por exemplo. Ou às vezes, JP, quando justifica um cara que atuou mal, porque tá desligado no jogo, tá no ritmo abaixo, mas não, é tranquilo, tá certo, porque ele é o 10, quem corre é a bola. Quando a gente sabe que, assim, tem jogadores que têm essa característica. Mas muitas vezes o cara tá mal e é usado como se fosse uma muleta, sabe? Mas, assim, no futebol de elite, né, cada vez menos é possível um jogador ser só aquele cara que não corre, né? No futebol cada vez mais físico, esse cara tem que ser muito diferenciado para agregar, né? Hoje em dia, exato. E aí é o Ganso, né? E aí justamente é o Ganso, né? Um cara que tecnicamente pode, entre aspas, não correr, porque quando a bola cai no pé ali, ele define e tem um time que consegue fazer a bola chegar nele, né? Mas de característica, o cenário ideal, o sonho, o que todo mundo procura, e aí normalmente quando acha esse cara com 16 anos já está vendido para algum gigante europeu, né? É o cara que consegue, com bola, fazer o que Ganso faz e sem bola consegue fazer, digamos que o que Mateuzinho tem feito dentro desse contexto do Vitória. Lembrando sempre, eu não estou dizendo aqui que Mateuzinho é melhor do que Ganso. Não é isso. Estamos falando de características. Muito bem. Voltamos aí com o Campinho. Vamos com o Mosquito. Falamos do Ganso, agora é o Mosquito, Arthur Silva. Vamos lá, o reino animal. Mosquito razoável. Acho que Mosquito não fez uma boa partida, tá? Mas eu vou colocar ele como razoável porque na minha próxima avaliação eu vou falar de Everaldo, que para mim jogou mal, e aí já comparando os dois, eu acho que Everaldo teve bem mais apagada do que Mosquito. Como eu disse, o lado direito foi um lado que o Vitória jogou mais no primeiro tempo. O Mosquito fez algumas dobras interessantes com o Cáceres. Mas eu acho que Mosquito ainda é um cara que tá devendo um pouco, tá? No Vitória. Ele chegou como. Ainda acho que é o ponta com o melhor refino técnico na equipe, é titular, mas ainda não entregou tudo aquilo que se esperava, né?
eu imagino até que o esforço financeiro, até da espera que o Vitória fez ali, porque Isso, tinha teve que uma briga demonstrar que ali, ele. né? Isso, exatamente. Ficou meio que no fio da navalha dele conseguir ser inscrito ou não. Era justamente para ser um cara que ia decidir jogos para a equipe. E ele não vem conseguindo isso. Tá? E eu Aí acho até que ele conseguiu um pouco. A primeira impressão do Mosquito foi uma ótima primeira impressão, né? E aí, comparado até esses primeiros jogos do Mosquito, o Mosquito de hoje é muito útil, né? A gente já falou aqui da importância de ter ajudado a lei, até taticamente, né? Não só a questão técnica, mas taticamente você ajuda a ter o melhor Mateuzinho, mas o Mosquito pode oferecer mais, né, a esse time do Vitória e é importante que consiga fazer isso nessa reta final. Né? E aí, mais uma vez, a gente fala de um Vitória aqui que vence hoje, né, um adversário direto, um adversário ali na briga, que de extrema qualidade, como o Fluminense, mesmo não tendo ali do meio para frente, a noite mais inspirada de grande parte ali dos seus meio-campistas e atacantes, né? E aí, assim, quando esses caras, a gente espera que já aconteça nas próximas rodadas, né? Quando esses caras conseguirem oferecer mais do que hoje, fica um ponto positivo, porque antigamente a gente falava de pontas que estavam aqui no muito mal, né? Muito mal e não, o do banco é sempre o melhor. Quem estava no banco era sempre a melhor solução, a melhor opção para o Vitória. Hoje não. Hoje a gente fala de um Mosquito razoável, mas que vamos para o próximo jogo. É ele mesmo e vai ajudar, vai agregar, né, vai oferecer boas coisas à equipe do Vitória. Isso. Alejandro, muito bem. Alejandro é um cara que eu sou suspeito de falar, que eu já defendi Alejandro muitas vezes aqui, quando a torcida pegava no pé. Sempre achei um cara extremamente útil, que sempre ajudou muito a equipe. Mantém essa característica. E é um cara que se encontrou com as redes, né? Vem fazendo gols importantes, gols bonitos, inclusive. Como o Fábio falou, é o 8º gol dele na Série A. Se a gente pega o ano dele ali em termos de gols e assistências, é um cara que tem participações muito representativas. Não à toa, o Vitória já fala em negociar ali com o Bragantino para fazer a compra dele, porque realmente faz por onde. E eu acho que hoje ele foi muito bem, participando bem da partida, brigando, lutando, fazendo pivô, dando passe, sabe? Tem momentos ali no primeiro tempo, até mandei no Clube 45, pô, o Alejandro é jogador demais, velho, ajuda muito a equipe, sabe? Disputa a bola, não é aquele cara que não participa do jogo. Hoje ele nem participou tanto, nem recebeu tanta bola. Em termos de finalização mesmo, eu acho que ele não teve nenhum lance de finalização que ele poderia ter finalizado. Teve alguns lances ali meio travados, né? Que ele tentou a finalização, mas não conseguiu. E pegou a bola ali no final do jogo, no pênalti, e decidiu, né? Converteu, bateu muito bem o pênalti, sem dar chance para Fábio. Então vou no muito bem aí para Alejandro. Boa. Alejandro que fez falta no último jogo, né? A torcida fica pegando no pé dele, mas contra o Bragantino ali a galera viu que Acho que a é um torcida parou jogador de pegar no pé, tá? importante. Ele fez as pazes com o torcedor. 3 gols em 4 jogos, né? Ótima marca aí pro Alejandro, que Bragantino que deve estar arrependido, hein? Imagina se o Bragantino cai no lugar do Vitória. O Vitória é 16º, o Bragantino é 17º, com o Alejandro sendo decisivo, né, em vários jogos. Pois é. Vamos pro Bom, banco? Os que vamos faltaram pro no banco. banco? Felipe Machado e Carlos Eduardo, né, foram que entraram ali logo após o gol do Fluminense. Vou fazer logo os 4 aqui para a gente ir rápido Boa. aqui. Felipe Machado e Leonaldi, eu vou colocar os dois como razoável. Acho que eles entraram. Felipe Machado participou mais do jogo, né? Eu acho que ele ficou até um pouco acima de Leonaldo, mas não o suficiente para colocar um jogo bem. Acho que o razoável ali tá justo. Felipe Machado é um cara que tem qualidade no passe, poderia ser titular até dessa equipe do Vitória. Já foi titular, né, com o Carpini algumas vezes. Eu acho que ele cai um pouco ali quando fala de rotação, né? É um problema que ele teve até no Vitória, né? Não é rotação a palavra, é o cara ser mais intenso. Intensidade ele falta um pouco. Talvez é isso que não faça ele ser titular, mas é um cara útil e vem sempre entrando e acaba ajudando a equipe. Zé Hugo, para mim, eu colocaria o mal, tá? Não gostei da entrada de Zé Hugo, não conseguiu dar muito segmento nas jogadas. É verdade que ele entrou também jogando pouco tempo, não teve também tantas oportunidades, mas eu acho que o jogou mal ali, estaria justo, não ajudou tanto. E Carlos Eduardo eu vou colocar jogou bem, ele jogou muito bem, porque
como eu falei, foi um cara que mudou o jogo. Ele entrou para mim bem melhor do que Everaldo, fez a equipe ter muito mais criação de jogadas por ali e foi um cara decisivo para o resultado. O pênalti, o mérito é assim, 90% de Carlos Eduardo que não desistiu da jogada. Era muito comum um atacante ali desistir e não marcar pressão, achando que não ia dar resultado. O Fluminense é uma equipe que é acostumada a sair jogando, então não tem problema eu apertar e tal. E o cara atravessou o campo, velho, apertando. Ele começou no lado esquerdo, foi bater no lado direito, em cima, sem dar espaço, e foi dali que surgiu. Né? Então, é um cara que começou mal no Vitória, mas que vem crescendo de rendimento. Ele, da mesma forma que ele conseguiu esse pênalti hoje, ele conseguiu, acho que foi contra o Juventude também, um lance muito importante para o Vitória. E no jogo passado deu assistência ali para o gol de Everaldo. Então, é um cara que vem ajudando a equipe, vem contribuindo e deve ser titular na próxima rodada porque Mosquito está suspenso. Né? O Vitória não deve ter no próximo jogo nem Mosquito e nem tem outro jogador também que ficou suspenso, que eu não estou lembrando agora quem é. Mas Eu enfim, acho que é Leonaldi. Leonaldi. Isso, mas Eu Leonaldi é acho que é banco, Leonaldi. né? Não seria um desfalque mesmo. Mas enfim, fica a valorização aí para Carlos Eduardo. Deixa eu só fazer uma rápida pontuação aqui em forma de curiosidade, justamente sobre quando você fala sobre Felipe Machado, Arthur, é um jogador que eu gosto bastante das características, mas partilho da opinião de você de que parece faltar, pelo menos, né? Para quem vê de fora, sem os dados mais reais. E Felipe Machado é um cara que teve decorrências de Covid, né? Ele teve que fazer até uma cirurgia de pulmão, né, no pulmão, no caso, acho que em dezembro de 2022, fui até confirmar aqui, e acho que nem todo mundo sabe disso, né? E aí a gente não consegue cravar aqui até que ponto isso limita um pouco aí nas suas capacidades físicas, né? Mas acho que é só um ponto aqui de curiosidade. Hoje já joga uma Série A, né? Então já está de volta ao alto nível após essa cirurgia, mas uma curiosidade ali dentro daquele contexto que a gente viveu da pandemia, né, das intercorrências e como isso acarreta até hoje, né? Acho que Felipe Machado, de fato, talvez tenha alguma limitação, mesmo que leve, em decorrência disso, né? Acho que vale ser pontuado, porque nem todo mundo sabe, né? Eu mesmo não sabia. Informação interessante. Agora, só um último comentário sobre o Felipe Machado para a gente falar de Carpini. Eu vejo muito torcedor do Vitória ter essas reclamações que a gente tá vendo aqui, Leandro Pantera e Carlos T, que eu acho que depõe contra Machado que ele chegou com uma fama de ser o cara da bola parada e não funcionou. No E era, Vitória a né? gente E não era, viu, já foi. não viu funcionar a bola parada de forma alguma. E aí faz o torcedor ainda ficar com mais raiva porque Mateuzinho acabou parando por um momento ali de cobrar as bolas paradas, até Esteves também, por causa dessa fama de Machado. E aí gerava aquela sensação, putz, o cara veio, além de não funcionar, ele tirou caras que podiam ajudar. Teve um jogo aí recentemente, não vou lembrar, eu acho que foi contra o Atlético Goianiense, que o Vitória tem um gol no bola parada, é justamente quando o Machado sai que o Vitória consegue acertar um escanteio para fazer o gol, enfim, não vou lembrar exatamente, acho que foi contra o Atlético Mineiro. O Machado sai, aí tem uma jogada com o Mateuzinho cobrando escanteio e sai o gol do Vitória. E aí todo mundo fez, tá vendo? É só tirar esse cara que as coisas funcionam. Mas enfim, eu acho que é um cara que contribui e é um cara que veio em definitivo pro Vitória, tá? Eu não sabia disso. Então, é um cara novo, tem potencial aí pra frente. E aí, falando de Carpini, Fábio, para emendar aqui, para mim muito bem também, tá para Carpini. Ele foi pro jogo hoje com dois desfalques importantes da forma dele jogar, encaixou muito bem ali a escolha por Edu, acertou. Edu não comprometeu, como eu falei, fez uma partida na verdade muito boa. Eu acho que ele demorou um pouquinho ali no segundo tempo para tirar Ricardo Hiller, mas ao mesmo tempo ele tem muito mérito porque as mudanças dele funcionaram na segunda etapa. Para além também da questão de que a equipe como um todo funcionou, e eu acho que essa avaliação do muito bem aqui para Carpini é também um compilado do que ele conseguiu fazer esse Vitória se tornar. Né? Uma equipe que a gente não tinha muitas expectativas na Série A, a verdade seja dita, principalmente ali depois do começo com o Léo Condé, a sensação que se tinha era de que realmente era um Vitória que estava fadado ao rebaixamento. E hoje a gente vê uma equipe que luta duramente e, como eu falei, passa confiança e gera receio ali para os seus adversários, porque é um time muito competitivo. Como você, eu acho que foi você que falou, né? O Vitória você não vai ver ele golear ninguém, mas dificilmente você vai ver ele ser goleado também. Se ele perder, vai ser por um gol, vai ser por um detalhe, vai ter empatar, vai vencer outras partidas. Então tá muito inserido no campeonato e isso é muito bom
e é muito mérito de Carpini. Muito bem, então avaliação feita aí, vamos agora distribuir as medalhinhas, né? Tivemos aí 4 jogadores com muito bem, né? O Arcanjo, goleiro, Edu, zagueiro, Carlos Eduardo e Alejandro, atacantes. E aí, dos 4, quem merece a medalha de ouro? Eu vou dar a medalha de ouro para Arcanjo. Acho que foi decisivo, né? A defesa que ele faz ali é fundamental no primeiro tempo. Então é um cara que cumpriu muito bem seu papel. Então, para mim, medalha de ouro para ele. Medalha de prata. Vou seguir nesse nível de importância no jogo. Vou dar medalha de prata para Carlos Eduardo. Mudou o jogo ali. A mudança dele Resolveu, desarmou né? a vitória. Resolveu. E ainda tem o lance do pênalti. E a medalha de bronze, eu vou dar essa valorização aqui para Edu. Poderia ser Edu, poderia ser Alejandro, mas eu vou valorizar aqui pela história de Edu ter sido um cara que chegou sem ninguém esperar nada, entrou numa fogueira, substituindo o maior ídolo que está nesse elenco do Vitória, e foi muito bem, né? Não deixou a desejar. Então, acho que está bem distribuído aí. Não sei se concorda, JP. Estou justamente nisso, né? Arcanjo, eu acho que seria natural ficar com esse ouro. Pensei que a prata aí não viria para Carlos Eduardo, mas no momento que veio, eu já passei a concordar com o que viesse após isso. Eu não iria discordar se não fosse para Carlos Eduardo, né? Mas acho que está bem pontuado justamente porque todo o mérito ali da entrada dele, de já ter feito o Vitória melhorar, e aí consegue, briga até o final, consegue arrumar o pênalti ali nos minutos finais. Curiosamente, os 2 gols do Vitória foram no minuto 46. Essa curiosidade aí de como o Vitória é aguerrido em saber jogar o jogo, né? Não desiste, né? Isso, o empate ali durante todo o primeiro tempo, basicamente até achar, de fato, a oportunidade ali, criar a oportunidade de sair na frente, ir para o intervalo, acabar levando empate, mas continuar jogando o jogo, continuar aguerrido, continuar brigando e, curiosamente, ali novamente no minuto 46, conseguir sair com essa vitória. Pois é, questão mental também é importante, né? Tomou um gol, poderia ter sucumbido ali, né? Com 1-1, mas conseguiu aí lutar e conseguir esses 3 pontos que foram importantíssimos aí para o Leão da Barra. A gente passa a régua aqui no Vitória, que vai ser destrinchado mais, né? Pode falar. Antes de encerrar, só vale a atualização aqui de um jogo importante, né? Que vem acontecendo agora. O Criciúma vai ganhando do São Paulo, né? Para quem está aqui ao vivo, talvez não esteja acompanhando. E aí já vai estar iniciando o segundo tempo. Qualquer nova atualização. Falha grotesca de Arboleda no gol do Criciúma, tá? Quem torcedor do Vitória, indico que não vá procurar esse lance. Segundo o chat, com esse comentário da gente agora, o São Paulo vai virar, né? Porque não é possível que a zica só funcione se for contra o Vitória, né? Mas fato é que o Vitória vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, né? Ele pode até ser alcançado em número de pontos pelo Corinthians, que ainda joga, mas ele tem mais vitórias, né? Então ele vai terminar a rodada na 14ª colocação. Então há 2 posições, né? Ali do Z4 com, nesse momento, 1 ponto, né? Ainda não está tranquilo, né? O Juventude é o 17º com 34, a diferença é mínima, mas está fora do Z4 aí o Vitória por mais uma rodada, e a projeção para as próximas partidas, né? Próximas rodadas no raio-x, que será segunda-feira talvez, né? Porque tem jogo do Sport segunda, então a gente nunca sabe até que ponto teremos outros conteúdos, mas enfim, segunda ou terça teremos raio-x da Série A para falar mais aí dessa briga do Vitória contra o rebaixamento. Arthur Silva, sabadão, hein, para você. Valeu, meus queridos. E eu fui ver o lance aqui da falha de Arboleda e realmente não recomendo a ninguém, viu? Meu Deus do céu. Valeu, galera. Bom programa aí para vocês. Valeu, Arthur Silva. E sobre o raio-x será na terça-feira, tá? Segunda tem esporte, então a galera vai focar mais no Leão da Ilha, né? Que já está se preparando já para a Série A do ano que vem. E raio-x da Série A em si será na terça-feira.